Você sabia como era a comida na época de Jesus, há 2000 anos atrás? Como era a rotina diária das pessoas comuns daquela época e do que elas realmente se alimentavam para sobreviver? Porque a resposta vai te surpreender e talvez te chocar. Esqueça tudo o que você imagina sobre mesas fartas, pães dourados e banquetes bíblicos. A realidade era outra. Era crua. Era difícil. E era muito mais fascinante do que qualquer filme já mostrou. Pense por um momento na sua manhã de hoje. Você acordou, abriu a geladeira, talvez tenha tomado um café, comido um pão de forma macio, uma fruta lavada, um iogurte gelado. Simples, rápido, fácil. Agora, apague tudo isso. Imagine acordar antes do sol nascer. Não porque você quis, mas porque o trabalho não esperava. O frio da madrugada cortando sua pele, o estômago vazio. Você sabe que vai precisar trabalhar pelo menos 3 horas antes de colocar qualquer coisa na boca. E o que você vai comer, quando finalmente comer, não vai ter tempero, não vai ter variedade, não vai ter escolha. É isso que vamos explorar hoje. A dieta real das pessoas que viveram há 2000 anos no mundo bíblico. Não a versão romantizada dos filmes, não a versão sanitizada das pinturas renascentistas. A versão verdadeira, arqueológica, histórica, fascinante e, por vezes, brutal. Você vai descobrir o que Jesus provavelmente comia no café da manhã, o que os guerreiros israelitas levavam para as batalhas. Por que comer carne era um evento raro, quase sagrado? Qual era o alimento mais poderoso e mais proibido daquela época? E por que, paradoxalmente, essa dieta tão simples e tão escassa pode ter sido um dos maiores segredos de saúde e longevidade da história humana? Antes de continuar, se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Aperta o botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho de notificações. Porque todo o conteúdo que a gente publica aqui é exatamente assim. Profundo, verdadeiro e cheio de coisas que ninguém te contou. E já aproveita, nos conta nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo. Adoro saber de onde vem essa galera curiosa e apaixonada por história. Agora fecha os olhos por um segundo. Vamos juntos para 2000 anos atrás. É de madrugada na Galileia. A aldeia ainda dorme. As estrelas começam a se apagar no horizonte, cedendo espaço para um azul profundo que lentamente anuncia o amanhecer. Mas ela já está acordada. Ela sempre está. É uma mulher de aproximadamente 30 anos, embora pareça ter 50. As mãos são calejadas, os joelhos duros de tanto se ajoelhar sobre pedras frias. Ela se levanta da esteira de palha no chão de terra batida, envolve o corpo num manto grosso de lã e vai até o canto do cômodo onde fica o moinho. O moinho não é elétrico, não é automático. É uma pedra circular, pesada, que ela precisa girar com os próprios braços, repetidas vezes por horas seguidas. O grão de cevada, não de trigo, a cevada era mais barata, mais acessível, o alimento dos pobres, vai sendo triturado lentamente. O som é áspero, constante, como um ronco baixo que se mistura ao silêncio da noite. O pó fino que se forma não é a farinha branca e sedosa que você conhece. É um pó escuro, granulado, cheio de casca, com textura de areia úmida. E é dessa farinha que será feito o alimento mais importante do dia, o pão. Não o pão fofinho, macio, dourado por fora e branco por dentro que você encontra na padaria. O pão de 2000 anos atrás era uma outra coisa completamente diferente. Era duro, escuro, denso, com um sabor levemente amargo. Tinha a consistência de algo entre uma bolacha muito grossa e uma pedra semi-macia. Mastigá-lo exigia esforço real, mas era vida. Era tudo. Os arqueólogos que estudaram sítios habitacionais do período do Segundo Templo, a época de Jesus, encontraram evidências inequívocas. A cevada era o grão dominante na dieta do camponês judaico.
O trigo existia, sim, mas era mais caro, mais difícil de cultivar e frequentemente reservado para festividades ou para os mais abastados. O pão de cevada que aparece nos evangelhos, como quando Jesus alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, não era uma metáfora de fartura. Era uma descrição precisa da realidade alimentar daquele povo. A jornada para fazer esse pão começava horas antes do amanhecer e envolvia um trabalho físico que hoje seria comparável a uma sessão intensa de academia. Moer o grão, misturar a farinha com água. Água que muitas vezes precisava ser buscada num poço a centenas de metros de distância. Amassar a massa com as mãos, com força, até ela ter a consistência certa. Modelar os pães achatados, assá-los sobre pedras aquecidas ou em fornos de barro construídos no pátio. Do amanhecer até o momento em que o primeiro pão ficava pronto, podiam-se passar até 3 horas. 3 horas de trabalho, para o que você faz em 2 minutos. E o que acompanhava esse pão? Na maior parte das vezes, azeite de oliva. A oliveira era a árvore sagrada por excelência na Palestina antiga. Não apenas por razões religiosas ou simbólicas, mas porque o azeite era combustível, era medicamento, era alimento, era cosmético, era luz nas lamparinas. Uma família que possuía oliveiras tinha uma segurança alimentar real. O pão era mergulhado no azeite, ou o azeite era derramado sobre ele, não como sofisticação culinária, mas como necessidade calórica. O azeite fornecia a gordura, a energia densa que aquelas pessoas precisavam para sobreviver um dia inteiro de trabalho físico extenuante. Além do pão e do azeite, o café da manhã de um camponês típico na época de Jesus poderia incluir algumas azeitonas curadas no sal, um punhado de legumes secos, lentilhas, grão de bico, ervilhas, que tinham ficado de molho desde a noite anterior. E às vezes, se havia sorte, um pedaço de queijo fresco de cabra ou ovelha. Sem açúcar, sem leite de vaca, sem manteiga, sem suco, sem café, água, pão, azeite. E gratidão genuína por ter isso. Porque havia dias em que não tinha. A fome não era uma metáfora nas Escrituras. Era uma realidade com a qual quase todo habitante rural daquela região convivia ciclicamente. As colheitas podiam falhar. A seca podia durar anos. Os impostos romanos, e eram pesadíssimos, podiam consumir uma parte tão grande da produção agrícola que sobrava pouco para a família que havia cultivado a terra. Quando Jesus ensina seus discípulos a rezar, "Dai-nos hoje o pão de cada dia", essa não é uma oração poética. É um pedido urgente, concreto, nascido de uma realidade em que o pão do dia seguinte era de fato incerto. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Essas pessoas não estavam filosofando sobre espiritualidade a partir do conforto de uma sala aquecida. Elas estavam vivendo e sobrevivendo, com as mãos na pedra do moinho, com os joelhos na terra fria, construindo um sentido para a existência, justamente porque ela era difícil, escassa e imprevisível. O pão de cevada era mais do que comida, era resistência, era fé. Era a afirmação de que, mesmo sem garantias, a vida valia ser sustentada. Existe uma cena que quase todo mundo já imaginou. Uma mesa longa, coberta com toalha branca, tigelas transbordando de frutas, carnes assadas com osso à mostra, taças de vinho tinto, cheias, brilhando à luz de tochas. Homens de túnica branca conversando, rindo, desfrutando de um banquete digno de reis. Essa imagem é bela. E é, em sua maior parte, uma fantasia. A realidade alimentar da maioria das pessoas que aparecem na Bíblia, os camponeses da Galileia, os pescadores do mar de Tiberíades, os pastores do deserto de Judá, era fundamentalmente diferente desses banquetes que a pintura europeia medieval e renascentista nos ensinou a associar com o mundo bíblico. A carne era rara,
ponto. Quando os pesquisadores da alimentação antiga analisam registros arqueológicos, ossos animais encontrados em sítios residenciais e textos históricos da época, o quadro que emerge é claro. A proteína animal estava presente na dieta, mas de forma esporádica, sazonal e frequentemente ligada a rituais religiosos. A maioria das famílias camponesas criava animais, cabras, ovelhas, galinhas, pombos. Mas esses animais raramente eram abatidos para consumo cotidiano. Eles valiam mais vivos. As cabras davam leite, as galinhas davam ovos, as ovelhas davam lã. Matar um animal era uma decisão econômica pesada. Era como vender um patrimônio. Então, quando havia carne à mesa, era sinal de algo especial. Uma festa religiosa, um casamento. A visita de um hóspede importante, uma oferenda no templo que depois era partilhada entre a família sacerdotal e os que trouxeram o sacrifício. A parábola do filho pródigo captura essa realidade com precisão cirúrgica. Quando o filho perdido retorna, o pai não manda buscar qualquer coisa. Ele manda matar o bezerro cevado, um animal que havia sido especialmente engordado e guardado para uma ocasião extraordinária. Aquilo não era uma refeição comum, era uma festa da vida sobre a morte. Mas havia uma carne que estava completamente fora de cogitação para a maior parte da população da Judeia e Galileia: o porco. As leis alimentares judaicas, a kashrut, proibiam o consumo de carne suína com uma rigidez absoluta. E essa proibição não era apenas espiritual, era identitária. No século II a.C., quando o imperador Seleucida Antíoco IV tentou helenizar à força os judeus, uma das suas imposições mais brutais e simbólicas foi obrigá-los a comer carne de porco. Aqueles que se recusavam foram torturados e mortos. Comer ou não comer porco era, literalmente, uma questão de vida e morte, de identidade e sobrevivência cultural. Então, o que as pessoas comiam como proteína no dia a dia? Peixe. Muito peixe. O Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, como era chamado, era uma fonte proteica extraordinária. Pescadores como Simão Pedro e André passavam suas noites lançando e recolhendo redes, e o resultado desse trabalho noturno extenuante era vendido nos mercados locais ou consumido ali mesmo, às margens do lago. Mas o peixe que aparecia com mais frequência nas mesas não era fresco. Era salgado. Seco ao sol e preservado no sal, o peixe curado tinha uma função fundamental. Podia ser transportado, armazenado e consumido meses depois da pesca. Era o equivalente antigo de uma proteína não perecível. O cheiro desse peixe salgado era intenso, penetrante, impossível de ignorar. Quem já sentiu o cheiro de bacalhau seco tem uma pequena ideia, mas amplifique isso, retire qualquer processamento industrial e imagine esse aroma permeando as feiras, os mercados, as casas. Além do peixe, as leguminosas eram a grande fonte de proteína vegetal. Lentilhas vermelhas e verdes, grão de bico, favas, ervilhas secas. Esses alimentos eram cozidos em panelas de barro sobre o fogo, temperados com ervas silvestres como endro, cominho e hortelã, e consumidos tanto como acompanhamento quanto como prato principal. O prato de lentilhas vermelho, pelo qual Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó, era real, era apetitoso e representava uma refeição substancial. Não uma coisa pequena, porque se pudesse imaginar alguém abrindo mão de um direito de nascimento. E havia os alimentos que dividiam o mundo em dois, os que tinham acesso a mel, tâmaras, figos frescos e uvas, alimentos adocicados, energéticos, saborosos, e os que não tinham. O mel silvestre era especialmente valioso. João Batista, nas descrições bíblicas, vivia no deserto comendo gafanhotos e mel silvestre. Isso não é apenas um detalhe pitoresco. É uma descrição precisa de alguém vivendo de subsistência numa região árida.
Os gafanhotos forneciam proteína, o mel fornecia energia de rápida absorção. Era uma dieta de sobrevivência radical. E os gafanhotos, aliás, eram consumidos com frequência na Palestina antiga. Assados, salgados, moídos em farinha. São ricos em proteína e naquela região e clima eram abundantes em certas épocas do ano. A Torá os classifica entre os insetos permitidos para consumo. Era praticidade alimentar, nada desperdiçado, tudo aproveitado. Agora, uma pergunta para você que está assistindo até aqui. Você conseguiria viver durante semanas comendo apenas pão de cevada, lentilhas, azeite de oliva e peixe salgado, sem tempero industrializado, sem açúcar, sem carne fresca? Deixa esse comentário aí embaixo. Adoro saber o que vocês pensam, porque o que vem nos próximos capítulos vai te surpreender ainda mais. Existe uma diferença fundamental entre a mesa de um camponês e a mesa de um guerreiro. Não é uma diferença de luxo, é uma diferença de função. O camponês precisa de calorias para sustentar o trabalho repetitivo nos campos. O guerreiro precisa de calorias para sustentar o movimento intenso. A resistência física sob estresse extremo e a capacidade de tomar decisões rápidas em situações de vida ou morte. Como os exércitos israelitas, os soldados de Davi, os guerreiros que cruzaram o Sinai com Moisés, se alimentavam para suportar essas condições. A resposta está nos textos bíblicos, nos registros arqueológicos das campanhas militares da antiguidade e no que sabemos sobre a logística de alimentos em guerras do período do ferro e do bronze tardio. Primeiro, figos secos. Parece simples demais para ser um alimento de guerreiro. Mas os figos secos eram literalmente a barra energética da antiguidade. Ricos em açúcares naturais de absorção lenta, fibras, potássio e magnésio, eles podiam ser armazenados por meses sem deterioração em clima quente e seco. Eram leves o suficiente para serem carregados em bolsas de couro durante longas marchas. No primeiro livro de Samuel, quando Davi e seus homens estão exaustos durante uma campanha no deserto, um escravo egípcio encontrado abandonado é alimentado com pão, água, um pedaço de figo seco e 2 pencas de passas de uva. O texto bíblico registra que o seu espírito voltou para ele. Em outras palavras, ele foi literalmente revivido por aquela combinação de alimentos: carboidratos, açúcares naturais, hidratação, eletrólitos. Isso não é coincidência literária. É nutrição de campo aplicada. As passas de uva, uvas desidratadas, tinham a mesma função. Concentradas em açúcar e energia, eram fáceis de transportar e consumir em movimento. Davi envia passas de uva como provisões para seus soldados em múltiplas passagens. Era standard de abastecimento militar. O mel vinha em seguida. Não o mel processado e envasado que você encontra no supermercado. Mel silvestre, às vezes ainda na cera, denso, escuro, com um sabor intenso de flores do deserto e resinas de árvores. Jonatã, filho do rei Saul, prova mel durante uma batalha e as narrativas bíblicas descrevem como seus olhos se iluminaram. Uma descrição que os nutricionistas modernos reconhecem como os efeitos da glicose de rápida absorção chegando ao cérebro após um período de hipoglicemia de combate. A combinação de mel com pão de cevada representava um índice glicêmico extremamente eficiente para um guerreiro em campo. Absorção rápida do mel para energia imediata. Absorção lenta do pão de cevada para sustentação prolongada. 2000 anos antes de qualquer entendimento científico sobre glicemia, aquelas pessoas já tinham descoberto empiricamente como alimentar um guerreiro. Mas e na mesa dos reis? A corte de Salomão, que governou Israel por 40 anos em seu apogeu político e econômico, é descrita com um nível de detalhe alimentar que os historiadores consideram genuinamente revelador.
O primeiro livro dos reis registra a provisão diária da casa de Salomão. 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pastagem, 100 ovelhas, além de veados, gazelas, corços e aves engordadas. Isso não era apenas abundância, era demonstração de poder. Numa sociedade onde carne era escassa e considerada luxo, ostentar uma mesa com múltiplas variedades de carnes, incluindo caça como veados e gazelas que exigiam habilidade e recursos para caçar, era uma afirmação política explícita. Eu tenho acesso ao que você não tem. A mesa tornava-se literalmente um instrumento de poder. O vinho merece um capítulo à parte dentro de qualquer discussão sobre alimentação no mundo bíblico. Mas é preciso dizer algo essencial. O vinho que essas pessoas bebiam não era o vinho que você conhece. Era aguado, consistentemente, deliberadamente aguado. Beber vinho puro era considerado um sinal de barbarismo nas culturas mediterrâneas antigas. A proporção padrão na Palestina e em toda a região era misturar 2 ou 3 partes de água para cada parte de vinho. O resultado era uma bebida levemente alcoólica, muito menos do que qualquer vinho moderno, que cumpria uma função crucial. A acidez do vinho tornava a água mais segura para consumo, numa época sem saneamento básico, sem filtração, sem cloração. O vinho não era indulgência, era higiene. E havia outro aspecto da alimentação militar e real que raramente é discutido: o sal. O sal era precioso, tanto que a palavra salário, em latim salarium, vem de sal, porque soldados romanos às vezes eram pagos parcialmente em sal. Na Palestina antiga, o sal vinha principalmente do Mar Morto, e seu controle era politicamente estratégico. Preservar alimentos com sal era o que permitia que exércitos marchassem por semanas sem que os suprimentos apodrecessem. Quando Jesus diz: "Vós sois o sal da terra", essa não é apenas uma metáfora espiritual abstrata. Para as pessoas que o ouviam, o sal era preservação, era valor, era o que mantinha as coisas vivas por mais tempo. Era um dos maiores elogios que alguém podia receber. Se você está chegando até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Significa que você é exatamente o tipo de pessoa que adora mergulhar fundo na história. Se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque o que vem nos próximos 2 capítulos é o coração de tudo. Vamos revelar o segredo alimentar que pode explicar por que tantos personagens bíblicos viviam décadas além da média. E vamos confrontar você com uma verdade que vai mudar para sempre a forma como você olha para a própria comida. Em 2004, um cientista chamado Dan Buettner começou a mapear o mundo em busca de algo extraordinário. Ele queria encontrar as regiões do planeta onde as pessoas viviam mais. Não apenas mais anos, mas mais décadas com saúde, com mente afiada, com o corpo funcionando. As regiões que ele identificou ficaram conhecidas como zonas azuis. E uma delas estava numa ilha do Mediterrâneo, outra numa região da Grécia, outra na Sardenha, na Itália. Todas elas compartilhavam algo fundamental: uma alimentação baseada em plantas, leguminosas, azeite de oliva, grãos integrais, pouca carne, quase nenhum açúcar processado e vinho em pequenas quantidades. Em outras palavras, a dieta das zonas azuis do século XXI é quase idêntica à dieta dos camponeses da Palestina há 2000 anos. A ciência moderna levou décadas para chegar a uma conclusão que essas pessoas já viviam por necessidade. Mas há algo ainda mais fascinante nessa história, e é o papel do jejum. O calendário judaico do período do Segundo Templo, a época de Jesus, era pontuado por dias de jejum obrigatório. O Yom Kippur, o dia da expiação, era o mais solene. 24 horas de abstinência total de comida e água.
Os fariseus mais devotos jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Mas havia também o jejum involuntário, o jejum da pobreza, o jejum da seca, o jejum do imposto que consumiu o que havia para comer. E o que os pesquisadores de longevidade e metabolismo começaram a descobrir nas últimas 2 décadas é profundamente perturbador para as nossas certezas modernas. Períodos regulares de jejum ativam mecanismos celulares de reparo que simplesmente não funcionam quando estamos em estado constante de alimentação. O processo chama-se autofagia. A capacidade que as células têm de digerir componentes danificados e reciclá-los quando privadas de nutrientes externos. Em 2016, o biólogo japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina exatamente por desvendar os mecanismos moleculares da autofagia. Aquelas pessoas que jejuavam por necessidade econômica ou por obrigação religiosa estavam, sem saber, ativando um dos mais poderosos sistemas de manutenção celular do organismo humano. A escassez, nesse sentido específico, era longevidade, mas o jejum era apenas um dos pilares. Vamos falar sobre o que eles comiam quando comiam. As ervas. As ervas são o capítulo menos contado da alimentação bíblica e talvez o mais rico. A região do Crescente Fértil, a faixa de terra que inclui a atual Israel, Palestina, Jordânia, Síria e Líbano, é, até hoje, uma das regiões com maior diversidade de plantas aromáticas e medicinais do planeta. Na antiguidade, isso era ainda mais pronunciado, antes que a agricultura intensiva e o uso de pesticidas reduzissem a biodiversidade. Endro, cominho, coentro, hortelã, isopo, ruta, mostarda silvestre, alho selvagem, cebola de campo. Essas ervas não eram apenas temperos, eram medicina. O alho era usado para combater infecções. E hoje sabemos que a alicina, composto ativo do alho, tem propriedades antibacterianas genuínas. O isopo, mencionado no Salmo 51, purifica-me com isopo e ficarei limpo, era usado em rituais de purificação, mas também como expectorante e antisséptico natural. A hortelã aliviava problemas digestivos. O cominho estimulava a digestão. Jesus menciona explicitamente ervas como hortelã, endro e cominho quando repreende os fariseus por darem dízimo meticuloso até das menores ervas do jardim, enquanto negligenciavam a justiça. A menção dessas ervas não é aleatória. Eram tão valiosas que as pessoas as incluíam nos cálculos do dízimo. Havia também a fermentação, uma tecnologia alimentar que a humanidade descobriu há pelo menos 10.000 anos e que, ironia suprema, os modernos laboratórios de microbiota intestinal estão reconhecendo como fundamental para a saúde. O pão com fermento natural, o levedo que aparece na Bíblia como símbolo de influência que se espalha, era o resultado de uma fermentação lenta que pré-digerira parte do amido do grão, tornando-o mais nutritivo e mais fácil de processar pelo organismo. As azeitonas que chegavam à mesa tinham sido curadas em salmoura fermentada. Os laticínios, o queijo de cabra, o leite coalhado, eram produtos de fermentação natural. O intestino dessas pessoas estava constantemente em contato com bactérias benéficas, com probióticos naturais, com fibras não processadas. A microbiota intestinal, essa comunidade de trilhões de micro-organismos que hoje sabemos ser fundamental para a imunidade, para o humor, para a saúde cerebral, estava sendo alimentada exatamente como precisa ser alimentada, sem antibióticos que matam tudo indiscriminadamente, sem alimentos ultraprocessados que destroem o revestimento intestinal, sem açúcar refinado que alimenta preferencialmente as bactérias patogênicas. A dieta daquelas pessoas era, do ponto de vista da microbiota, extraordinária. Há, naturalmente, o outro lado dessa moeda.
A expectativa de vida média na Palestina do século I era baixa. Estimativas variam entre 35 e 40 anos. Mas esse número é distorcido de maneira dramática pela mortalidade infantil altíssima. Crianças que chegavam à idade adulta sem sucumbir a infecções, parasitas, diarreias e traumas físicos podiam viver bem além dos 60. Às vezes, dos 70. 80 anos. A Bíblia está cheia de personagens longevos, e embora os números extremos, como os de Matusalém ou Noé, sejam interpretados de maneiras diversas pelos estudiosos, há um padrão real. Quem sobrevivia à infância e juventude naquela sociedade, mantendo uma alimentação baseada em plantas, com jejuns regulares, com trabalho físico intenso ao ar livre e sem a inflamação crônica causada pelo açúcar e pelos ultraprocessados, tinha um corpo biologicamente mais robusto do que a maioria dos adultos modernos. Sedentários. A escassez paradoxalmente fortalecia. A necessidade involuntariamente curava. E havia um alimento que sintetizava tudo isso, que era ao mesmo tempo cotidiano e sagrado, simples e profundo, nutritivo e simbólico. Um alimento que aparece nas primeiras páginas do Gênesis e nas últimas do Apocalipse, que estava sobre a mesa de Abraão e sobre a mesa da última ceia. O pão e o vinho. Mas sobre isso, o último capítulo vai revelar algo que poucos historiadores discutem. É quinta-feira à noite em Jerusalém. O ar carrega o cheiro de cordeiro assado, canela e ervas amargas. Nas ruas da cidade alta, as famílias já estão reunidas para celebrar a Páscoa judaica. O Pessach, a memória do êxodo do Egito, a refeição mais carregada de significado de todo o calendário religioso judaico. Num andar superior de uma casa da cidade, 13 homens se reúnem. E o que estava sobre aquela mesa? Vamos desmistificar a última ceia com respeito e rigor histórico. A refeição pascal, o Seder, seguia um roteiro muito específico que os estudiosos do judaísmo do Segundo Templo reconstituíram com razoável precisão. Havia o cordeiro assado, o símbolo central do sacrifício pascal. Havia as ervas amargas, provavelmente alface silvestre ou raiz forte, cujo sabor intensamente amargo simbolizava a amargura da escravidão no Egito. Havia o arosé, uma pasta feita de tâmaras, figos e nozes amassados com vinho e canela, de cor e textura que lembravam o barro com que os escravos construíam os monumentos egípcios. Havia pão ázimo, o matzá, pão feito sem fermento, plano, crocante, símbolo da pressa com que os hebreus fugiram do Egito sem tempo de fermentar a massa. E havia o vinho. 4 taças de vinho, aguado, cada uma com seu significado específico tirado do livro do Êxodo. Essa não era uma refeição de opulência, era uma refeição de memória, de luto transformado em gratidão, de escravidão transformada em liberdade. Cada alimento carregava séculos de história nas suas fibras e texturas e sabores. Quando Jesus pega o pão, quebra e diz: "Isto é o meu corpo", ele não estava escolhendo um símbolo por acaso. O pão, esse alimento árduo, produzido com horas de trabalho físico, feito do grão mais humilde, nutrido pela chuva e pelo sol, era a própria sintetização da vida humana na sua forma mais básica e mais digna. E o vinho, produzido pelo esmagamento das uvas, pela fermentação, pelo tempo e pela paciência, era transformação. Era o processo pelo qual algo simples e perecível se tornava algo preservado e complexo. A teologia da última ceia, qualquer que seja a sua interpretação, está ancorada numa realidade alimentar muito específica. Os alimentos mais simples, os mais comuns, os mais universalmente presentes na mesa dos pobres, pão e vinho, sendo elevados ao nível do sagrado. Não ouro, não incenso, não a carne reservada para os banquetes dos reis. Pão e vinho, o alimento do camponês, o alimento de todo mundo.
Agora quero que você faça um exercício mental. Imagine que você precisa viver por apenas uma semana, 7 dias, com a dieta real de um habitante comum da Palestina do século I. Segunda-feira. Você acorda antes do sol e moe grão de cevada por 2 horas. Faz pão duro. Come com azeite e algumas azeitonas. Para o almoço, lentilhas cozidas com cominho. Para o jantar, mais pão, mais azeite e um pedaço de peixe salgado que cheira forte. Terça-feira, o mesmo. Pão, lentilhas, peixe salgado. Se tiver sorte, um figo maduro que você pegou da árvore no caminho para o trabalho nos campos. Quarta-feira, você estava com fome antes de dormir na véspera. Acordou com mais fome ainda. Não há nada diferente no cardápio. Pão, azeitonas, ervas. Quinta-feira, um vizinho está celebrando o nascimento de um filho. Pela primeira vez na semana, a carne, uma cabra jovem, assada lentamente sobre brasa. O cheiro é diferente de tudo. Você come com os dedos, arranca a carne do osso, e o sabor é intenso de uma forma que você nunca sentiu em carnes industriais temperadas com dezenas de aditivos. Sexta-feira. Preparação para o Shabat. A casa é varrida. A mulher faz o pão especial. 2 pães de trigo, não de cevada, porque o Shabat merece o melhor. O sabor é diferente, mais suave, quase doce. Sábado, descanso. Nenhum trabalho. A refeição é simples, mas há algo diferente no ar. Uma qualidade de presença, de atenção, de partilha ao redor da mesa que transforma o pão comum em algo maior. Domingo. De volta ao ciclo. Pão, lentilhas, azeite. Você sobreviveria? Fisicamente, quase certamente. Esses alimentos têm tudo que o corpo humano precisa para funcionar. Mentalmente, emocionalmente. Essa é outra questão. Porque nós, no século XXI, desenvolvemos uma relação com a comida que vai muito além da nutrição. A comida virou entretenimento, conforto, identidade, fuga, compulsão. Nós não comemos apenas quando estamos com fome. Comemos quando estamos entediados, ansiosos, estressados, solitários, felizes. As pessoas de 2000 anos atrás comiam quando estavam com fome, porque havia poucos outros momentos em que era possível comer. E isso criava uma relação com a comida que nós, francamente, perdemos. Quando cada refeição é conquistada, quando o pão custou horas de trabalho e a colheita dependeu de meses de cuidado e da misericórdia do clima, a gratidão não é um conceito abstrato, é visceral. Você sente no corpo, você sente no sabor diferente que tem um alimento quando você realmente precisava dele. Os estudos de psicologia contemporânea têm um nome para isso. Experiências de privação controlada. Voluntariamente remover confortos por um período, jejum intermitente, retiros em silêncio, acampamentos sem tecnologia, para reaprender a apreciar o que normalmente se toma como garantido. 2000 anos atrás, ninguém precisava de um retiro de bem-estar para aprender isso. A vida ensinava, mas há algo que não quero romantizar nessa conclusão. A vida alimentar de um camponês da Palestina do século I era extraordinariamente difícil. A fome real matava. A desnutrição infantil deixava marcas permanentes nos corpos. O trabalho físico para produzir cada caloria era extenuante, era desgastante, era redutor da expectativa de vida. Não estou dizendo que era melhor. Estou dizendo que era diferente de formas que têm muito a nos ensinar. Nós temos abundância que gerações inteiras de seres humanos nunca sonharam. Temos geladeiras, supermercados, delivery, restaurantes, receitas do mundo inteiro ao alcance de um toque no celular. E com toda essa abundância, as doenças relacionadas à alimentação nunca foram tão prevalentes na história humana. Diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, doenças inflamatórias crônicas, depressão vinculada à microbiota intestinal destruída. Temos tudo,
E muitas vezes não comemos bem. Eles tinham quase nada e comiam dentro das suas limitações com uma inteligência nutricional que levou décadas de pesquisa científica para reconhecer e validar. A última pergunta que quero deixar com você não é sobre dieta, não é sobre nutrição, é sobre presença. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição sem o celular na mão, sem a televisão ligada, sem estar pensando no próximo compromisso, no próximo e-mail, na próxima notificação? Quando foi a última vez que uma refeição foi simplesmente isso, a reunião de pessoas ao redor de uma mesa, com comida diante de vocês, presentes um para o outro? Talvez o maior segredo que a mesa bíblica tem para nos ensinar não esteja nos alimentos, esteja na atenção com que eles eram consumidos, no silêncio antes da primeira mordida, no pão partido e compartilhado, na consciência de que aquele momento, aquela refeição, aquelas pessoas, aquele pão simples e áspero era suficiente. Era mais do que suficiente, era tudo. Se você chegou até aqui, você é especial, de verdade, porque a maioria das pessoas teria desistido no meio do caminho, e você ficou. Você ouviu tudo. Você viajou 2000 anos atrás e voltou com a cabeça cheia de imagens, cheiros, sabores e reflexões que, aposto, vão ficar com você por um bom tempo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você achou que a história da comida na época de Jesus foi surpreendente, espera para ver o que estamos preparando para os próximos vídeos desse canal. Vamos mergulhar em outras épocas, outros mundos, outros mistérios históricos que a história oficial raramente conta e que tem tudo para te surpreender do mesmo jeito que esse. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. É só clicar no botão aqui embaixo. É grátis e cada novo vídeo vai ser uma nova viagem como essa. E me conta nos comentários de qual estado ou cidade você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber de onde vem essa galera curiosa e apaixonada por história que está aqui comigo. Lá embaixo, nos comentários. Te espero lá. Até o próximo vídeo.